O setor que vem sendo considerado uma possível saída para a crise econômica é o da indústria criativa. Segundo a Firjan, entre 2013 e 2015, esse setor sentiu menos a crise econômica, reduzindo menos postos de trabalho e menos empregos. Agora, como o Rio de Janeiro, que tem vocação para esse setor, pode se desenvolver nesse momento que ele atravessa? É isso que nós vamos descobrir no Rio em Foco, que começa agora. Vem com a gente. O Rio em Foco recebe a especialista setorial da indústria criativa da Firjan, Tâmila Talarico, e o coordenador do Laboratório de Economia Criativa, Desenvolvimento e Território da SPM Rio, João Figueiredo. O último mapeamento da indústria criativa no Brasil, feito pela Firjan, mostra que em 2015 o Brasil tinha 851 mil profissionais criativos formalmente empregados, o que gerava uma riqueza equivalente a 155,6 bilhões de reais para a economia. Os dados analisados no mapeamento são de 2013 a 2015. Depois, assim, nesse período que a gente está vivendo agora, está atravessando uma crise econômica bastante severa. Qual foi o impacto da crise no setor criativo? No mapeamento, esse período de 2013 a 2015, a gente já tem uma crise econômica assim, séria, nacional, né? Então, a gente vê, de fato, por exemplo, a gente vê o mapeamento, a gente pega por duas óticas. A gente pega a ótica da produção, né, que é o valor da produção gerado pelos estabelecimentos criativos. E aí, a partir dele, a gente estima um PIB criativo, que em 2015 ficou em 155 bilhões e 600 mil, o que representa, de 2013 a 2015, uma queda de 1%, enquanto que o PIB total nacional, nesse mesmo período, reduziu 3,7%. Então, assim, o que a gente consegue ver é que o mercado criativo ele é menos impactado pela crise. A mesma questão quando a gente pega a ótica do mercado de trabalho criativo, que são esses profissionais criativos, onde quer que eles estejam inseridos, quaisquer estabelecimentos. No caso deles, houve um crescimento de 0,1%, que é uma estabilidade, a gente pode considerar, mas que é relevante se a gente for analisá-lo em comparação aos empregos formais do Brasil, que reduziram 1,8%. Então, assim, o que a gente consegue ver é que o mercado criativo, a indústria criativa como um todo, ela foi menos impactada pela crise e ela reforça, assim, o seu papel estratégico nessa retomada de um desenvolvimento, de um crescimento econômico. E na universidade, quer dizer, a procura pelos cursos, como isso tem acontecido na SPM? Bom, em termos de formação assim, dos alunos, a gente teve um impacto na matrícula, na procura, mas isso foi geral, assim, todos os cursos superiores aqui do Rio de Janeiro e até do Brasil. Mas é interessante que esse impacto ele foi maior, sobretudo, na educação executiva, né? Na graduação o impacto não foi tão grande ainda, mas na educação executiva muitas empresas começaram a cortar os seus treinamentos, né? Uma questão de gestão de custos, né? Mas achei interessante o que ela falou, até porque esse impacto menor que a economia criativa sofreu demonstra como que ela é estratégica no processo produtivo, né? Em geral, você vai cortar primeiro aqueles custos que você consegue seguir a vida sem aquelas atividades. Mas como a economia criativa ela se torna cada vez mais estratégica no ponto de vista da competitividade das empresas, dos setores produtivos, você não consegue cortar aquilo, né? Pelo contrário, ele se torna mais essencial. No momento da crise, talvez a solução não esteja tanto no corte dos custos, mas esteja na inovação. O mapeamento ele fala de 13 setores, né? É legal a gente falar para o telespectador de que economia criativa a gente está falando especificamente para poder mostrar o que é estratégico e que deve ser mantido nesse momento. Legal, a gente divide esses 13 segmentos criativos em 4 grandes áreas, né? Então a gente tem o consumo com arquitetura, design, publicidade e moda. A gente tem tecnologia com TIC, P&D e biotecnologia, mídias, que abarcam editorial e audiovisual, e ainda cultura, que abarca música, artes cênicas, expressões culturais e patrimônio e artes.
E como a inovação está dentro desses segmentos? Na verdade, a gente chama de mapeamento da indústria criativa exatamente porque a gente vê grande valor hoje, especialmente em tempos de crise, na inovação criativa, não necessariamente na inovação tecnológica, né? Aquela que investe no capital intelectual, no recurso humano em si, né? Então, o que a gente faz é ver a lógica da união da indústria com esses profissionais criativos, né? Então, é como eles estão inseridos dentro de uma indústria que pode ser clássica, por exemplo, uma indústria de metal mecânico que contrata um designer para dentro dela para trabalhar o seu novo produto. Ou então, uma indústria de plástico que repensa, traz profissionais de marketing de estratégico, por exemplo, para pensar o que o consumidor hoje está querendo consumir, quais são essas novas formas de consumo que estão muito mais atreladas ao desejo, à emoção, à experiência em si, ao intangível, né, do que ao produto em si, ou à sua funcionalidade, ou ao seu preço, né? Então, é essa lógica que a gente vê embutida, quando esses profissionais entram dentro das indústrias clássicas e conseguem gerar valor agregado. E o que a gente está falando, na verdade, né, como toda a crise, das oportunidades que isso gera. Agora, como é que a gente forma esse profissional assim, disposto e capaz de olhar para essas oportunidades, que ele não vai mais buscar emprego só naquelas caixinhas em que ele está formado, e sim num ambiente muito mais amplo, enfim, muito maior? Os profissionais da economia criativa, eles acabam simbolizando e representando bem o que a gente chama do novo profissional, do novo trabalhador. A gente cada vez mais está distante daquele mundo industrial em que você entrava no trabalho, ficava ali no emprego, né? Ficava 40 anos, se aposentava, tinha uma jornada de trabalho definida e um tempo de lazer separado. O profissional da economia criativa, ele produz bens e serviços que têm valor cultural e que têm valor econômico. Então, ao mesmo tempo, ele é um profissional que precisa utilizar o conhecimento dele, a criatividade dele, a parte toda intuitiva dele, mas também um aspecto racional, né, do processo produtivo. Então, do ponto de vista da formação, é uma formação muito mais complexa. Porque antes você conseguia ter uma formação mais separada, né? Esse é o cara da arte, esse é o cara da ciência, esse é o cara da engenharia. E hoje na economia criativa não. Você tem que formar um cara com todas essas competências, né? Um profissional que tanto tem um aspecto intuitivo, estético, do design, da arte, da cultura, mas que também tenha processos, que também saiba fazer gestão, conheça marketing, né? Então, do ponto de vista da formação, é um desafio. E, na verdade, necessita também de uma formação mais extensa, mais complexa e contínua, né? Quer dizer, também você não se forma depois de 4 anos, 5 anos, você tem que continuar se adaptando e tendo novos conhecimentos, novas competências. Até pelo próprio caráter da atividade. É uma atividade de formação permanente. Você não aprende alguma coisa e pronto, agora você vai fazer isso por toda a sua vida, né? Você está se adaptando o tempo inteiro. É um mercado também que exige a capacidade de adaptação permanente. Então, esse profissional mais flexível, com maior capacidade de adaptação, com frequência sai do curso de graduação e vai fazer uma pós, vai fazer mestrado, vai fazer doutorado. Nós temos um curso de mestrado que está exatamente formando esse profissional da gestão da economia criativa, em que a gente tem o profissional que vai ter disciplinas dentro do curso de design, de gestão, de arte, de cultura, para poder atuar competitivamente no mercado. A gente vai fazer um rápido intervalo e voltamos já. Rio em Foco aqui, política e economia caminham juntas. Voltamos com Tâmila Talarico e João Figueiredo. Em 2010, a Secretaria de Cultura criou a incubadora Rio Criativo para capacitar profissionais e ajudá-los a desenvolver os seus projetos. Vamos ver. Estimular e consolidar empreendimentos com potencial inovador, capacitando e auxiliando os primeiros passos no mercado. Essas são algumas ações da incubadora Rio Criativo, que atua em diversos setores da economia criativa. Então, o Rio Criativo ele se divide em 3 núcleos, tá? A gente tem o núcleo de incubação, que é onde a gente incuba as empresas, onde a gente oferece um programa de 1 ano e meio para que essas empresas possam ficar com a gente para desenvolver o seu empreendimento. Aí elas recebem uma série de consultorias e assessorias para que eles possam crescer, se fortalecer e terem uma empresa sustentável. A incubadora também abraça outros 2 projetos, a Escola do Rio Criativo e o Coworking.
Na Escola Rio Criativo, a gente tem 2 programas. A gente tem um programa que atende a capital, onde a gente oferece a Maratona Rio Criativo. São 3 dias seguidos de consultorias e oficinas. Aqui, o agente cultural, o empreendedor, vem para cá para se capacitar em ferramentas que vão potencializar o negócio dele, se ele já tiver ou se ele não tiver, ajudar ele a criar um negócio. No interior do estado, a gente oferece as caravanas. As caravanas têm esse mesmo intuito, mas a gente foca muito nas vocações regionais. Aí no coworking a empresa fica com a gente 6 meses, podendo renovar por mais 6 meses, aí daria um total de 1 ano. E aí nesse coworking ela tem acesso a uma mesa de trabalho, internet para trabalhar à vontade e ela tem a possibilidade de se conectar com várias empresas do setor criativo que estão no Rio Criativo ou que chegam depois, pontualmente, como nas nossas oficinas. São cerca de 5.000 empreendedores culturais atendidos pela Escola do Rio Criativo por ano e mais de 40 postos ocupados por 30 empresas no coworking. Uma delas é a agência de comunicação e branding Trust Me. Nosso objetivo como agência é criar marcas não somente na componente de identidade visual, mas dá-las uma significância. A minha empresa está no Rio Criativo há 1 ano, o edital ele prevê 6 meses que são renováveis ou não. Então, para a nossa empresa fazia sentido ficar mais um tempo e interagir com o espaço. Sempre foi um desejo estar num lugar que pudesse me dar algum tipo de conhecimento e que eu pudesse realmente trocar com outras empresas e absorvê-las, talvez, como meus clientes. Houve uma mudança bem significativa de quando a agência estava fora e quando nós entramos aqui, porque nós conseguimos mais clientes, conseguimos dar um pouco mais de credibilidade para o negócio e que hoje em dia, principalmente no mercado de comunicação, credibilidade é tudo, né? A gente está falando de um projeto de 2010, foi a primeira incubadora do país de projetos criativos, está falando também de uma necessidade de maior infraestrutura, de networking, de capacidade de trabalho, quer dizer, de defender também essa parte da formação desses profissionais que vão atuar nesse segmento. Qual a importância desse processo e por que é tão fundamental a gente trabalhar nesse nível ainda da formação desse profissional, dele entender a cultura como economia também? Bom, as incubadoras elas têm uma importância porque elas aumentam a chance da empresa dar certo, digamos assim, né? A gente tem no mundo inteiro, isso não é uma particularidade do Brasil, uma taxa de encerramento das atividades da empresa muito alta no seu primeiro ano de vida e se a gente considera os primeiros 5 anos. A ideia da incubadora é de você exatamente cuidar da ideia. Então, você tem uma ideia que é relevante, mas essa ideia precisa ser tratada economicamente, ela precisa você precisa adotar processos de gestão, de marketing, de jurídicos, financeiros, de vendas, que às vezes aquele profissional que teve a ideia, ele não tem isso. Então, a incubadora ela é uma excelente iniciativa, as incubadoras de modo geral, porque elas vão capacitar o criativo, no caso da incubadora do Rio Criativo, para que ele adquira aquelas competências que ele não tem para que a empresa possa dar certo, né? É diferente você ter uma ideia e ter um negócio, né? Então, a incubadora ela permite essa passagem, como transformar a sua ideia em um negócio. E, para além disso, também é interessante porque ela cria um ecossistema criativo ali, em que as próprias incubadas, elas conseguem trocar entre si as diferentes competências que elas têm, né? A gente sabe que é importante não só investimento na formação, mas também na geração de um ambiente de negócios propício, né? Para que esses negócios realmente aconteçam e se desenvolvam. Então, é legal porque muitas vezes as incubadas, elas têm competências complementares e conseguem ali mesmo fazer parcerias para prestar um serviço, ou muitas vezes também, como eles têm alguns eventos de capacitação, que pessoas de fora podem vir. Então, é muito importante criar esse ecossistema e gerar essa simbiose entre essas... Que é uma necessidade da inovação, quer dizer, precisa ter essa troca maior, essa complementaridade de competências que a gente não vê acontecer na indústria formal, tradicional, como a gente conhece. Tecnicamente, a gente diz que a economia criativa é um tipo de indústria desverticalizada.
né? É uma indústria que você não tem uma empresa que vai fazer o processo inteiro do início ao fim. Então ela precisa se relacionar com fornecedores, ela precisa dessas atividades complementares. Então, tanto eles se conhecerem, estarem no mesmo ambiente, cria uma sinergia. Né? Quanto mais empresas fortes na economia criativa nós tivermos, mais novas empresas fortes nós teremos. Né? Porque o sistema da economia criativa importa para o sucesso da atividade. Isso é totalmente diferente de uma indústria clássica em que ela colocava o pacote tecnológico, ela construía a sua fábrica e toda a competitividade estava dentro dela. Né? Na economia criativa não, a competitividade está no ambiente. Então o ecossistema é importante, o Rio Criativo, quanto mais empresas ele conseguir formar, mais ele contribui não só para o sucesso daquele negócio, mas para o sucesso de todos os outros negócios. Agora é interessante falar também, a apresentação ali do projeto fala de uma atuação na cidade do Rio, que por si só tem um perfil de trazer todos os profissionais e concentrar muito dessas profissões, porque você tem TVs funcionando aqui, você tem toda uma pegada de cinema, a Ancine está aqui no nosso território, e você tem o interior do estado que tem um outro perfil, outra forma de se organizar. Quais são as oportunidades, se a Firjan observa assim, ou a própria SPM também, a universidade, quais são as oportunidades no interior do estado? O que a gente tem também se desenvolvendo no restante do nosso território? Qual a importância também dessa troca acontecer de forma mais intensa? O próprio Rio Criativo tem uma iniciativa que é muito legal, que são essas caravanas, né, que eles levam algumas dessas capacitações e cursos, workshops, oficinas também para o interior do estado. Então esse é um trabalho que inclusive a gente já chegou a conversar para desenvolver junto, porque cada município vai ter a sua vocação. Então, por exemplo, a gente tem Friburgo, tem uma vocação muito clara para moda íntima, né? A gente tem Petrópolis muito forte com a parte de mobiliário. Então, a partir também da análise do local em que você está inserido, você pode direcionar também a sua capacitação. Friburgo também trabalha essa questão do audiovisual com mais também, força por causa das também tem uma TV. Força grande. Agora, Petrópolis está despontando também como um forte representante aí de TIC. Então, a gente está vendo um movimento acontecer muito naturalmente também. O estado do Rio, ele tem uma característica quase que singular, né? Ele é um dos estados que tem a maior concentração da atividade na metrópole. Então, isso ao mesmo tempo dá uma força para a metrópole, mas cria uma dificuldade do desenvolvimento econômico no interior. Então, essas iniciativas de você fazer as caravanas, da universidade ir para o interior, são fundamentais. Agora, por outro lado, como a economia criativa, a matéria-prima, digamos assim, da economia criativa é a cultura está em todo lugar. Então, você tem potenciais de desenvolver atividades pautadas pela economia criativa em todo o interior do estado do Rio de Janeiro. Só que isso ainda é um potencial, né? A gente pode até brincar da seguinte maneira. Se a gente pensar o petróleo lá debaixo da terra, ele é nada, né? Ele é uma riqueza em potencial. Né? Então, o que a gente tem hoje no interior do estado do Rio de Janeiro é toda uma riqueza em potencial da nossa cultura. O que a gente precisa fazer com o Rio Criativo, com o Firjan, com a SPM, com as outras universidades, é tentar pegar essa riqueza cultural, esse ativo cultural e fazer dele um dos principais ativos econômicos do Rio de Janeiro. Transformar isso em negócio. Transformar isso em negócio. Que é um caminho aí importante para esse momento que a gente está vivendo. Quer dizer, tirar um pouco o peso do Estado, desse processo, e começar a pensar como é que você gera renda, emprego, negócios no todo o território. Exatamente. Né? Eu acho que esse é o grande potencial que a economia criativa tem, porque ela pode ser um instrumento de desenvolvimento econômico para qualquer tipo de cidade, para qualquer lugar, porque o lastro da cultura está ali. Né? A gente vai falar no próximo bloco como é que a gente faz essas interligações com outros setores. É só um pouquinho, espera aí, no intervalo, a gente volta já. Rio em Foco aqui, política e economia caminham juntas. A gente estava falando de um setor que envolve inovação, tecnologia, cultura, e estava falando no final do bloco da importância de tirar um pouco o Estado disso. Mas o Estado tem um papel indutor importante, a gente está falando dos municípios também. Como é que a gente trabalha em parceria e também fazendo com que os setores percebam esse potencial e utilizem esse potencial? Essa pergunta é difícil, né? Porque o Estado ele tem um papel decisivo. Porque
quando alguma atividade econômica, ou produtiva, melhor dizendo, ela não está estruturada ainda como um negócio maduro, somente a visão estratégica do Estado pode proteger aquela atividade até ela se tornar competitiva, né? Se a gente não tivesse tido o Estado construindo uma siderúrgica na década de 40, nós até hoje não produziríamos aço, porque naquele momento aquilo não era um negócio para o país. Então, o Estado ele tem um papel importantíssimo, primeiramente, na questão estratégica de reconhecer a economia criativa como um elemento estratégico da cidade, do Estado do Rio de Janeiro. Ele tem um papel fundamental no fomento inicial, porque é uma atividade extremamente incerta. O produto que você gera da economia criativa, você não tem a menor noção se ele vai dar certo ou não. Então, você precisa ter escala, você precisa ter muita gente fazendo, para que dessa muita gente fazendo surjam grandes negócios, certo? Você não consegue ser certeiro, não, aquela é a menina, aquele é o cara que vai fazer o grande negócio. Porque a gente está falando também de, por exemplo, quando você pega o setor audiovisual, das viralizações, né? Do que acontece, que são fenômenos, a gente não sabe qual é a receita, não tem uma receita pronta. Não tem, você precisa ter muita gente fazendo, né? Às vezes a gente tem... Na comunicação, eu queria fazer um viral. Não tem uma receita para fazer um viral. Ele acontece, né? Então, quanto mais tiver gente fazendo, quanto mais pessoas estiverem fazendo, maior é a chance da atividade dar certo. E aí eu acho que também vale a pena voltar na questão do ambiente de negócios, né? Então, assim, o Estado conseguindo propiciar isso, seja por meio de uma legislação que de alguma forma proteja. A gente já conversou muito também, até aqui na LERJ mesmo, sobre a possibilidade de pegar alguns imóveis ociosos, por exemplo, e fornecê-los para esses empreendedores. É uma iniciativa que já acontece em São Paulo, que a gente considera também que pode ser muito relevante aqui no Rio. Então, assim, tornar um pouco o próprio INPI, por exemplo, que é um espaço de registro de marcas, patentes, que acabam sendo o bem que é a tangibilização desse intangível da indústria criativa, muitas vezes. Então, assim, criar esse arcabouço geral para que esses negócios possam se promover e se desenvolver. E tem um fator muito importante também, que é o da desburocratização, né? É um setor que tem, por si só, ele parece ser muito informal. E como é que você traz esses negócios para a luz? Como é que você começa a contabilizar? Como é que você consegue também tangibilizar e mapear? Esse é um desafio. Aí dentro do campo da economia criativa tem até uma diferença importante, né? O setor que a Firjan chama de consumo, que você tem ali a biotecnologia, o design, a arquitetura, a publicidade, são setores mais formais, né? O emprego ele é mais formal. A Firjan consegue contar bem esse profissional. Já o setor da cultura ele é muito informal. Esse cara é difícil de ser contado, de ser identificado. Então, até mesmo políticas públicas que reconheçam a informalidade do campo são importantes de serem definidas. Porque quando você estabelece uma política pública que para você acessar você tem que ter um CNPJ, você tirou do processo produtivo e do acesso a esse recurso talvez 70% do mercado da cultura, que são extremamente informais. Então, acho que a própria inteligência assim, do que é a política pública, de como você acessa a esses profissionais, precisa ser pensado. É legal também falar sobre a questão do financiamento, né? Também é muito difícil, por exemplo, caso você não tenha um incentivo de fora, se você quer iniciar o seu negócio de alguma forma e pega, por exemplo, um empréstimo, você não tem condições de apresentar, você não tem garantias reais, né? Porque a gente está falando do intangível, né? Do imaterial. Então, assim, criar também possibilidades, novas formas de financiamento, né? A gente vê o crowdfunding aí chegando com força total, o equity crowdfunding. Então, assim, e criando todas essas possibilidades de financiamento, de formalização jurídica. E a gente também vê por parte desse setor da inovação, né, do crowdfunding, que é o financiamento coletivo e outros, uma dificuldade muito grande de atuar no Rio de Janeiro. Também é um ponto que eles sempre colocam como a burocracia, alguns impeditivos desse processo. Talvez fosse a hora importante da gente começar a ver como é que a gente torna mais simples esse caminhar do profissional criativo pelo mercado, para transformar, de fato, essas coisas em negócios. Um dos desafios, sem dúvida, é o chamado marco regulatório. A gente sabe que a gente tem um caminho muito longo até você formalizar uma empresa, às vezes mais difícil quando a empresa acaba. Porque uma das características também da economia criativa não é que a sua empresa vai dar certo para a vida toda.
Quando você pega a experiência dos Estados Unidos, da Europa, Itália, França, você cria uma empresa, ela dura 5 anos, acaba, você cria outra. É como se a gente estivesse trocando de trabalho, trocando de emprego. Sair de uma empresa e trabalhar em outra. Isso também é o que acontece quando você está na economia criativa, quando o profissional cria uma empresa, ela acaba e cria outra. A burocracia para você acabar uma empresa no Brasil, no Rio de Janeiro, é enorme. Então, quando a sua empresa acaba, tudo que você quer é não criar outra. Então isso, do ponto de vista da inovação e do empreendedorismo, isso tem que ser repensado, sem dúvida alguma. E em termos de futuro, assim, o que a gente observa também de possibilidades para o mundo? Porque também a gente está falando da indústria criativa, que é uma indústria que ela é virada para o mundo e para as oportunidades que estão fora também do Brasil, do Rio de Janeiro, né, da nossa cápsula aqui. Que oportunidades são essas e como é que essas iniciativas, tanto da universidade quanto da indústria, estão olhando para esse mundo aí fora? A gente vê muito atualmente já, né, profissionais criativos que nem sempre estão até totalmente formados, sendo exportados, assim, né? Muitas empresas hoje vêm aqui e procuram exatamente esses profissionais porque reconhecem no Brasil essa vocação criativa, né? E especialmente o Rio tem um lugar muito forte nisso. Então, assim, é complicado dizer. Para as produções, por exemplo, a língua é uma barreira? Que é o que a gente percebe em outros setores, é que o fato de ser português, a gente está olhando também para as oportunidades da língua portuguesa, tá formando gente para falar em outros idiomas e trabalhar nesses outros idiomas. Eu discordo um pouco dessa visão. Assim. Eu escuto muito dizer que a língua é uma barreira. Eu acho que não. Eu acho que se a gente conseguir, em termos de, a gente fala de produção audiovisual, se nós conseguirmos ter uma produção que tenha um pressuposto universal na sua produção, alguma coisa que converse com o mundo, mas que esse pressuposto universal tenha como pano de fundo o local, essa produção vai dar certo. Tá? Então, se você conseguir apresentar algo que seja global, mas que tenha como pano de fundo o seu local, a sua vida, isso o mundo quer saber da gente. Tá? Agora, se a gente faz coisas que o mundo inteiro já faz, não vai dar certo. É como se a gente falasse assim, ninguém vai fazer cinema brasileiro melhor do que o brasileiro. Uhum. Certo? Então é nisso que a gente tem que se pegar. Mas tem se tornado muito comum essa questão das coproduções, né? O tempo todo você vê, por exemplo, nessa contagem do Oscar, nessa corrida, a quantidade de coproduções aumentando significativamente. As coproduções elas auxiliam muito em toda a distribuição e na aceitação de um filme em qualquer outra região, né? E o que a gente vê, é muito legal o que o João disse, porque esse ano, em 2017, a gente nunca teve uma presença tão forte no Festival de Berlim, por exemplo, como a presença do cinema brasileiro lá hoje, assim. E é exatamente por aí que a gente conseguiu. A gente na Firjan fez um projeto por um tempo chamava Films from Rio, que era exatamente para levar esses produtores nacionais para esses mercados internacionais, para entender um pouquinho melhor a lógica deles. E com certeza a coprodução é um dos melhores caminhos, que já acaba garantindo uma distribuição. Mas é interessante ver que houve uma mudança muito grande no roteiro desses filmes, né? No que esses filmes estão contando, e foi a partir disso mesmo. A gente tem que valorizar o nosso local, é isso que as pessoas querem ver, é isso que interessa a elas, com uma produção de nível global, tecnicamente falando, mas o lúdico, a história ali, a emoção, ela tem que ser brasileira, ela não pode pertencer a nenhum outro lugar, senão ela não vai ter o seu espaço. E o cenário, a gente pode falar qualquer coisa, mas ainda é muito propício a toda essa criatividade acontecer. E a gente não está falando nem só da cidade do Rio, mas também de outros tantos cenários que a gente tem no interior do estado, né, que precisam ser até vistos com mais atenção. Não só do cenário, mas das histórias. Né? Eu acho que a gente tem aqui no estado do Rio de Janeiro paisagem para qualquer tipo de filme. O que não tiver, a gente faz em estúdio. Mas a gente tem paisagem externa para qualquer tipo de filme. E nós temos muitas histórias para contar. A nossa cultura ela é muito rica. Aliás, isso é reconhecido por todo mundo. O desafio está naquilo que eu até falei antes. Como que você transforma essa cultura extremamente diversa, extremamente rica, em ativo
para o desenvolvimento econômico. Bem, potencial nós temos, o negócio é continuar nessa linha e ver o setor da cultura também como setor estratégico para o estado do Rio. Bem, infelizmente nosso programa chegou ao fim. Obrigada, Tâmila, obrigada, João, e obrigada a você que ficou com a gente até agora. O Rio em Foco quer saber a sua opinião. Escreve para a gente. Tem algum assunto que você queira ver discutido aqui? Envie sua sugestão por WhatsApp para o 21 98890 4709. E se você quiser acompanhar os nossos programas, acesse o nosso site www.querodiscutiromeuestado.rj.gov.br. Lá você pode assistir todos os programas de Rio em Foco que já foram ao ar. TV Alerj, o canal do povo fluminense. Até a próxima.